Minha amiga Marisa Schmidt escreveu outro dia que outras amigas dela estavam sentindo raiva, depressão, estavam no meio de uma crise. E que reclamaram que as pessoas estão colocando rótulos, né? Sentimentos politicamente corretos. Nossa, eu também acho que isso é terrível, não pode acontecer. Mas aí eu garrei a pensar, e o que fazer até que a raiva passe? Não é para que ela passe, é até que ela passe. Já pensou nessa questão? Então já dê seu joinha, já se inscreve, toca essa sineta, porque hoje nós vamos desraivar tudo aqui no nosso Foco no Faro. Garotos e garotas, eu invento umas palavras de última hora assim que nem eu espero. Olha, eu vou ler aqui, desraivar é ótimo, né? Mas quando eu tiver com bastante raiva, eu vou falar, vou me desraivar agora. Gostei desse negócio. Olha só, eu vou ler o início do texto que eu falei que a Marisa Schmidt publicou, compartilhou com a gente outro dia no Face, para a gente começar a conversar. Pronto, vou falar. Esse é o título. Assim como existem dietas da moda, existem as terapias da estação. Por que digo isso? Há poucos dias, uma amiga aqui do Face, que passa por sérios problemas de saúde, fez um desabafo de que não poderia, honestamente, sentir gratidão pelas dores, pelas limitações, pela doença, como tantos estão dizendo para ela sentir. Nesta semana, ela continua, recebi a visita de uma querida amiga que passa por uma fase muito difícil lutando contra a depressão. Essa é forte, é ou não é? Então, a Marisa diz, ela me conta que ao passar por um atendimento com uma psicóloga, o que mais ouviu é que deveria desenvolver o sentimento da gratidão por tudo que ela tinha e assim, ela melhoraria. Caríssimos, queridos amigos, nós sabemos que não funciona assim. E aí eu fiquei pensando, por quê? Porque eu me solidarizo, compartilho, já passei por isso, de verdade. Não concordo com essas terapias que, como diz a Marisa, terapias da estação, não concordo com isso. E por outro lado, por justamente já ter vivido isso, eu fiquei pensando assim, bom, como é que será que eu estou lidando atualmente, que graças a Deus tem um tempinho que eu não passo por essas situações difíceis, ou tão cabeludas, né? Como é que eu estou lidando com isso? Como é que eu faria para lidar com a raiva até que ela passe? Né? E aí eu fiquei assim, me lembrando que eu inventei o meu jeito de lidar com a raiva. Eu vou conversando com ela, comigo mesma, prestando atenção em mim, né? Primeiro. Mas o que foi? Será que eu fui com sede demais ao pote? Será que eu esperei da pessoa uma coisa que ela não estava pronta para me dar? Não prestei atenção na personalidade da pessoa, né? Ou será que eu exigi demais? Será que eu reagi forte demais? E eu vou por aí tentando achar um caminho. Sabe por quê? Eu também acho que se a gente se deixar levar pela raiva todo o tempo e ficar numa autocomiseração, sabe? Numa coisa assim de autopiedade, a gente não sai do lugar. Porque a verdade verdadeira é que nem todos nós sabemos lidar muito bem com a frustração e a raiva. Não é agradável, né? E aí, eu fiquei pensando assim, bom, se a gente se deixar levar, o que a gente já não consegue ver, vai conseguir ver menos ainda, porque a raiva cega, é ou não é?
E não é isso que a gente quer. A gente precisa seguir em frente, precisa achar um caminho. Eu concordo que não esse caminho de desmerecer o sentimento, desmerecer a fase difícil. Mas precisamos achar um caminho, é ou não é? E aí, a Marisa fala um pouco mais sobre essas duas pessoas amigas dela. Continuando. E essa amiga, como a outra, me diz: gratidão a gente sente pelo que nos faz bem, pelo que nos faz feliz, não pelo sofrimento, por sentir que está no fundo do poço, não. E aí a Marisa coloca um desabafo dela. Não seria muito mais digno, lógico e salutar deixar que o sofredor sinta raiva, revolta e medo, ao invés de ser instado a ser grato e a perdoar como Cristo? Concordo. E também coloco em pauta a questão que eu trouxe. Qual é a melhor forma de lidar com a raiva? E como eu não sou perita no assunto, porque eu reconheço que mesmo hoje, com 64 anos, eu não sei lidar direito quando uma pessoa me contradiz no sentido de me desrespeita ou me fala algo que não está adequado ou falta com a palavra, sabe? Ou então eu estou numa super situação de saúde na família, já tive isso, né? Já tive uma irmã muito doente, minha mãe muito doente, mas enfim. A questão aqui é aonde procurar e como procurar a saída. A melhor forma de lidar com a situação. E como eu já disse, que eu não sou muito indicada para isso, porque eu sou muito esquentadinha, né? Eu lembrei de uma pessoa que eu acho um ser iluminado. Aliás, eu conheço muitas pessoas que me parecem seres muito mais adiantados do que eu. Mas eu vou citar aqui uma pessoa. Chama-se Vanessa Félix. Ela é aqui de Bertioga, mora aqui. E a Vanessa recebeu, há alguns anos atrás, o diagnóstico de autismo do filhinho dela. Olha, a Vanessa juntou todas as questões que ela viveu e tem vivido, né? E montou do nada, criou e mantém com garra, como diz ela faz uma faxina e consegue pagar parte do aluguel. Isso é de arrepiar, é ou não é? E muitas pessoas ajudam, inclusive eu e outras tantas aqui de Bertioga. Mas o fato mais importante, além de já ser extremamente importante, ela ter usado uma situação de extrema, né? Uma situação de muita dor, de muita incerteza, para fazer algo tão lindo. E só ajuda crianças que não podem pagar o tratamento. O que eu quero dizer que mais importante ainda do que isso? Quando eu conversei com a Vanessa sobre os motivos que levaram ela a abrir o Instituto Índigo, e que naturalmente ela me contou que foi por causa do filho, em momento algum eu senti raiva ou uma sensação de que não estavam sendo justos, né? Não havia justiça divina para com ela ou para com o filho. Em momento algum eu senti isso na Vanessa. É claro que lá, quando ela teve a notícia do filho, deve ter dado um descompasso na vida dela, ela deve ter ficado
ter que recuperar coisas ou recriar a vida, recriar o rumo que ela estava indo, é ou não é? Teve. E ela fez isso. E ela lida com o filho e com os filhos de outras pessoas com tanto amor, com tanta alegria, exultando por cada pequena vitória que cada menininho consegue, cada criança, cada menina. Menina, é uma alegria. E é um lugar muito simples, o Instituto Índigo. Eu vou deixar aqui na descrição. Se puderem, entrem no Face, curtam. Se puderem ajudar, apadrinhar uma criança, melhor ainda. Eu estou fazendo isso porque eu quero compartilhar com vocês, porque eu achei o assunto extremamente pertinente para o tema que nós estamos falando, frustração, raiva, dor. Então, é de coração que eu estou colocando aqui e vou achar maravilhoso, e a Vanessa também, e todos os que apoiam o Instituto, se você for participar junto com todos nós. Então é esse o recado de hoje. Não sei lidar com a raiva. Não tenho uma resposta para a melhor forma de lidar com a raiva e a frustração. Não tenho. Mas eu fico olhando essas pessoas especiais que recebem o frio, recebem a gelada e fazem disso uma coisa tão harmoniosa, tão acolhedora, como a Vanessa Félix conseguiu fazer. Tá aqui o meu recado. Obrigada, amiga Marisa, por me dar essa oportunidade. Obrigada a todos vocês por estarem aqui e já dando o seu joinha, já se inscrevendo e tocando essa sineta pra gente juntar assim de gente aqui no nosso Foco no Faro. Essa eu me emocionei, amorzinho. Não tenho o que falar.